Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Agibank. Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h05. O Sala de Redação está mandando um abraço muito especial na abertura nessa segunda-feira para a senhora Carmen Birkhan, que é esposa de Luiz Morandi. Luiz Morandi, um dos diretores da Gimo, que tem a linha mais completa de inseticidas do Brasil, e é uma empresa gaúcha que orgulha todos nós por tudo aquilo que eles conseguem produzir. Então, tem Gimo, tem Zafari Bourbon, tem Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, Grupo IESA, vamos juntos, espumantes Aurora, com Aurora tem verão, e Agibank, o melhor banco para você receber o seu salário ou benefício. Pesquisa interativa do programa pergunta: Guerreiro, Yuri Alberto e Thiago Galhardo podem jogar juntos no time titular do Internacional? Sim ou não? Você traz o seu voto, você traz a sua opinião. E a Zé Pneus, que é revenda oficial Goodyear, tem uma oferta especial para você. Pneus Goodyear Aro 13 Edge Touring por R$ 262,90. Isso mesmo, somente R$ 262,90 a unidade. Oferta limitada a 4 pneus por cliente com montagem gratuita na loja. Promoção válida até 31 de março ou enquanto durarem os estoques. Zé Pneus, 11 lojas espalhadas, 41 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Adroaldo Guerra Filho, você comentou o jogo ontem, foi a primeira aparição do time treinado pelo Miguel Ángel, ainda que ele tivesse que ficar fora e daqui a pouco entrou, não se aguentou, aquela coisa toda, poderá ser denunciado agora pela Federação Gaúcha de Futebol. Enfim, Guerrinha, um resumo daquilo que tu disseste ontem à noite, eu gostaria de te ouvir de novo, Guerra. Pedro, um primeiro tempo fraco, bem fraco, aonde o Ipiranga até merecia ter saído na frente. Um segundo tempo muito melhor, onde o Inter fez jus ao placar que acabou construindo, pela presença de jogadores que são titulares e que começaram fora, pela recolocação do Edenilson no seu verdadeiro habitat, e também pelo cansaço do Ipiranga, que no primeiro tempo correu demais, primeiro tempo terminou sendo melhor do que o Inter, acabou não aproveitando as oportunidades por falta de, por falta de pontaria dos seus atacantes, por ansiedade, por um montão de coisas que fizeram o Inter terminar o primeiro tempo com uma atuação fraca, mas em igualdade de marcador. Quanto ao treinador, não vai dar nada, Pedro, não vai dar nada. Ninguém entendeu nada do que ele diz, ele fala espanhol, entendeu? Não passou instrução nenhuma ali. Não deveria ter entrado, né? Não é o local que ele tinha que estar, mas não vai dar nada. Isso aí vai dar uma cesta básica, 2 cestas básicas, essas coisas assim. Então tá, e Potter, qual foi a tua primeira sensação, Potter? Sobre o trabalho dele, muito pouco, né, Pedro? Não poderia, com derrota, empate ou vitória, a gente não poderia julgá-lo por esse primeiro trabalho, que nem na beira do campo ele pôde ficar, né? Obviamente com esse episódio de uma invasão ali, né, naquele portãozinho. A gente viu alguma tentativa de algumas mudanças. A gente viu um lance com o Praxedes, que o Praxedes ficou esperando a bola em vez de ir buscá-la num lance de ataque, a bola até sobra para ele erra um gol feito. A gente começou a ver algum tipo de ideia, mas é uma ideia que talvez demore um pouquinho para pegar, os jogadores têm que se adaptar. Também tem um outro detalhe, não interessa qual seja o treinador, era a primeira partida para muitos ali, depois de alguns dias parados, então é muito complicado se tirar algumas conclusões, a não ser as individuais, que a gente até pode pecar por isso também, né? Mas algumas pessoas que acabaram o ano bem continuaram bem, algumas pessoas que acabaram o ano mal continuam mal, né? Como o Marcos Guilherme, por exemplo, né, que não consegue encaixar no time, impressionante, né? Ele está numa fase uma má fase de quase um ano. Ele não consegue jogar bem uma partida. E teve ontem uma insistência, talvez para segurar um pouquinho o Caio Vidal, o Patrick, não sei, tem algumas explicações que a gente vai elaborar assim, mas eu continuo com aquela nossa grande dúvida da sexta-feira passada, que a gente discutiu bastante aqui, principalmente naquela meia hora final, Pedro, quer saber quem é o time titular dele. Eu acho que nem ele sabe ainda
Ele está conhecendo as características, vendo quem dá certo, quem não dá errado. A pergunta da Interativa hoje é uma pergunta interessante, né, para ver se os 3 podem jogar lá. Eu acho que 2 podem jogar. Ele vai ter que achar um lugar pro... porque como o Guerreiro vai ser titular do time, o Yuri Alberto não sai desse time aí nem que o presidente peça para tirar. Ele é titular absoluto do Inter. Um cara de 19 anos de idade, com a capacidade técnica que ele tem, além de ser um jogador do Inter, pode dar grana pro Inter, pode pagar a dívida do Inter, ele pode render campo, dentro do campo e fora do campo. Esse cara é titular do Inter. O Guerreiro vai ter que achar um lugar para ele na lateral direita, talvez no lugar do Moisés, ou ao lado dele como pergunta interativa. Agora, a avaliação do trabalho do Miguel Ángel Ramírez, eu vou tá com um caráter muito diminuído de fazer qualquer tipo de análise em cima disso. Vai demorar um pouquinho para ter as ideias dele. E eu vou dar tempo sim, acho que vai ter repetições, acho que vai ter erros. Eu vou dar tempo, eu vou ter um pouquinho de paciência, sim, certamente. O Leonardo, tu está dizendo que vai precisar tempo e paciência, e o Potter já está aceitando a tua tese. É que é uma mudança muito profunda na forma de jogar, né, Pedro? É uma alteração de conceito de jogo. Eles estão ainda conhecendo os jogadores. Tem jogador que fisicamente não pode atuar 45 minutos ou até um jogo inteiro. O Lindoso é um exemplo. Eles guardaram o Lindoso para um segundo momento, improvisaram o Edenilson ali, mesmo sabendo que o Edenilson não é o cara para a função. O Johnny já não está mais aí. O Johnny foi convocado para a seleção dos Estados Unidos, para jogar o pré-olímpico. Então é um começo de trabalho, vai requerer essa paciência que o Potter disse, vai requerer tempo, vai requerer compreensão, e os jogadores vão precisar também de mais trabalho para entender o que o técnico pede, né? Não é esse time que começou não vai ser o time nem da metade da temporada e muito menos do final, tem muita gente que vai sobrar. O Inter ainda está em processo de transformação do seu grupo, e aquela informação que eu trouxe aqui na semana passada de uma redução muito grande nos cortes, ela foi confirmada ontem pelo Paulo Brax, e o Inter vai ter sim de reduzir salário e vai sair muita gente desse grupo. Aliás, vai sair mais do que chegar. Bom, essa é uma questão interessante. Diogo Oliveira, saindo certos, né, Pedro? Saindo certos é a felicidade, é foguetório. Eu também acho. Pois é, Diogo Oliveira, sair quem? Os mais caros, tecnicamente, tem jogador que tu não pode abrir mão, né? Acho que isso é uma conta que o Inter vai ter que fazer, especialmente ali no gol, né, dos goleiros, o Lomba, o Danilo Fernandes, um deles, eu acho que vai ser essa conta do Inter. Não, jogadores isso já não tem mais dúvida, isso já não tem mais dúvida. Tu não pode ter um goleiro de 400 mil na reserva, né? Isso aí não faz sentido, né? Perfeito, eu acho que é por aí mais ou menos que vão ir as dúvidas. Por exemplo, o Marcos Guilherme. Ontem o Martino Anselmi, eu como intérprete do Ramírez, obviamente, né, o auxiliar argentino do Ramírez, ele afirmou textualmente que todos os jogadores do grupo principal receberão a sua chance. Dentro daquela ideia é a seguinte, que não adianta dizerem para ele que o Marcos Guilherme está mal há um ano, como disse o Potter, ele está mesmo, sem que ele dê chance para o cara e diga, eu dei a tua chance, tu está fora. É uma questão lá interna de gestão de grupo, né? Então isso vai acontecer. E a partir daí vai tomando as decisões. Não precisa manter o Marcos Guilherme, que sei lá quanto ganha, se pode encontrar outras soluções. Então sai o Marcos Guilherme. Sim, mas ele não quis ir para o Fortaleza, né? Não, por isso que eu estou dizendo, tem que encontrar essas soluções. O Real Madrid porque, não quer ele. Bem. O Real Madrid eu acho que não, mas quer o Fortaleza. Mas daqui a pouco tu encontra uma composição, vai para não sei aonde, racha o salário, enfim. Mas o que eu queria dizer aqui, Pedro, o Guerrinha foi super feliz quando ele diz assim que o Inter melhora quando alguns jogadores devolvidos a funções que eles estavam mais acostumados a desempenhar antes, aí o Inter rendeu mais. Isso aconteceu de fato, né? Porque é uma repetição no jogo. Claro, essa repetição que vai ser quebrada ou não, né? É tempo. Mas o que eu queria acrescentar aqui, concordo com, enfim, só para acrescentar aqui, é que situações que vão ser as mais discutidas. Por exemplo, Danilo Fernandes pega a bola e tenta driblar o zagueiro e quase entrega um gol para o Inter. O Zé Gabriel tenta fazer um passe de ruptura desde a área. É óbvio que o Miguel Ángel Rodinei entregou uma bola também, o Rodinei também entregou uma bola. A questão que eu quero saber é o seguinte, esse é o modelo de jogo, sair com a bola, tocando bola, aquela coisa toda, tipo o ex-técnico do São Paulo lá, que deu um monte de confusão. O Inter tem jogadores com capacidade para fazer isso? Aí que eu vou chegar. É aquilo que diz o Maurício Saraiva, voa ovelha, a ovelha não voa, né? Aí é que eu queria chegar. Assim, a gente vai ter que dar tempo ao treinador, porque ele acredita que ele pode criar mecanismos para reduzir esse erro. É o que ele disse, é o que o Martino Anselmi disse, é o que o Ramírez já disse em entrevistas. Então, zerar os erros. Tá, mas deixa eu terminar, Pedro. Deixa eu só terminar assim, mas o cara teve um trabalho só. Não sei se ele vai conseguir zerar. Desculpa, tio. Vou embora pra casa, então. Tchau. Pode. Não, fica aí.
Aliás, primeiro tu já tá em casa. Segundo, a tua voz tá tão boa que o tambor lá do Debona e do Manhago tá falhando. Mas o tambor deles foi forte, hein? Pô, mas deu, a tua voz tá boa. Eles vieram com tudo. Mas o que eu ia dizer, Pedro, é o seguinte, aqui, assim, é óbvio que ele não pediu... Tá boa pra narrar, né? Pra narrar. Cantar não. Mas o que eu ia dizer, Pedro, assim, ó, é óbvio que o Ramírez, ele não chegou lá pro Danilo, Danilo, que a gente vai agora sair de trás jogando com os pés. Dá uma caneta no centroavante lá dentro. Claro que ele não fez, foi uma mancada do goleiro do Inter. O Zé Gabriel, ele não pode a todo instante tentar dar um passe mais agressivo, porque se ele dá de 30 em 30 segundos, o cara lá que vai receber vai antecipar. Então, a gente tem que dar tempo para ver se com treino ele consegue evitar esse erro. Não está proibido de daqui a pouco dar um balão. Falasse em dois, eu vou te lembrar outros dois que fizeram a mesma coisa. O Rodinei. Primeiro o Moisés, que entregou uma bola, e depois o Rodinei. Ou seja, dos 5 homens de defesa do Inter, 4 entregaram chances, oportunidades para o Ipiranga marcar gols. Mas, Pedro, é isso que o Inter quer, né? O Inter quer ter a bola. Para ter a bola, não dá para te dar um bago para frente, né? O goleiro dá um bago para frente, tu não sabe se vai ter a bola. Sim, mas então vai ter que saber... O time do São Paulo com o Fernando Diniz entregou 10 gols no Campeonato Brasileiro, porque os caras não sabiam sair jogando. Sim, os do Inter saberão. Mas jogando com esses jogadores que jogou ontem, saindo da forma como saiu ontem, o Inter vai ter a bola. Porque vai precisar dar a saída de novo. Entendeu? Vai levar o gol, vai ter a bola, vai sair. Não, com esses aí não dá. Com esses aí não. Eles não sabem sair. Não adianta tentar. É uma questão de mecânica, Potter. É uma questão de mecânica, por quê? Porque não é só o cara que vai dar o passe, na verdade é quase que educar o jogador a criar o espaço para receber o passe, para ser o jogador da sobra, como se diz nessa ideia, para tu estar livre para receber a bola. Então não adianta eu passar a bola pro Potter se o Potter se esconde do jogo. O gol do Ipiranga, tá? O gol do empate do Ipiranga, nasce num erro do Praxedes. Um erro do Praxedes. Por quê? De tomada de decisão. Porque o Praxedes está com a bola dominada, ele demora a fazer o passe, e em vez de jogar para frente, ele joga para trás. E aí fica a bola aí tem o segundo erro, que é o Rodinei Zé Gabriel, que eu deixo para mim, eu deixo para ti, ninguém pega a bola e acontece o gol. Então, assim, são tomadas de decisões. Mas o que vai ajudar na tomada de decisão? Primeiro é trabalho, treino, e criar a situação para que o jogador que vai receber esteja livre, para que ele tenha a noção de que ele tem que facilitar a vida do companheiro, porque senão vai acontecer realmente o que o Guerrinha diz, vai sair errado e vai tomar gol. E mais do que isso, Léo, se tu tá numa determinada situação ali atrás, Bagé, olha, porque isso com treino o cara vai fazer, é óbvio, né? Porque se tu dá um balão lá para frente e a bola volta de novo, é a mesma coisa, quase que de repente tu dá um passe errado. É tu saber em que situações tu pode dar passe ou tu pode ter que isolar a bola. Olha, tem algumas situações, tá todo mundo marcado, bom, aí mete bola lá no centroavante na frente, claro que sim. Vocês viram não é radical só trocar passe. Vocês viram que quando entrou o Lindoso, onde é que o Lindoso se posicionou? Entre os dois zagueiros ou atrás deles? De novo. Não. Tentou para fazer a função que o Edenilson estava fazendo. O volante joga na frente dos dois zagueiros para dar velocidade para a bola sair dali em busca dos atacantes. Não, mas agora tu recua, a chamada saída de 3, né? Tu recua para receber a bola. Bom, agora ele recebeu a bola, ele vai dar andamento. Aí ele mete no outro lado, no outro zagueiro. Quer dizer, aí não acontece nada, tu fica sempre rodopiando, é cachorro atrás do rabo, tu fica sempre no mesmo lugar. É que, Guerrinha, eu vou falar uma coisa bem óbvia com a tua voz. Sem qualidade, nenhum sistema funciona. Também é verdade. Não adianta. O Inter vai ter que buscar a qualidade, vai ter que achar a qualidade. Agora assim, ó, por que eu acho que tem que ter paciência? A gente pode descobrir qualidade onde a gente acha que não tem. O futebol de vez em quando dá de presente pra gente algumas coisas assim. Tem jogadores que vão crescendo. Por exemplo, o Thiago Galhardo, ninguém imaginava o ano que ele ia fazer. E ele fez um baita de um ano. Né? Talvez tenha alguma coisa de qualidade. Vamos lá, o Zé Gabriel, aparentemente é o preferido de saída de bola, né? Porque ele era titular com o Kudê e depois titular com o Miguel Ramírez. Não sei se ele é titular. Pelo menos ontem ele começou como titular. Não sei realmente se ele é titular. Agora, tem algum mistério nessa saída de bola do Zé Gabriel. Ele sai bem segunda, terças e sextas. Quartas e domingo ele não consegue sair bem. Esse é o problema, tá provado, é verdade. Tenta o mais difícil, daqui a pouco sai bem no treino e não consegue sair no jogo. O passe do Zé Gabriel ali atrás, ele é o mais complicado no sentido que ele tenta o mais difícil.
Ele tenta acelerar o jogo. A lógica é essa. Agora, o resto do time vai aparecer para ele, o resto do time vai dar opção, ele vai tentar apenas quando isso tiver quase 100% de certeza de conseguir. Essas são as questões que serão treinadas. Ele não precisa se expor a toda hora. Exatamente, tomara que o Miguel Ramírez tenha capacidade para passar isso e o Inter descubra alguma coisa ali. Porque em alguns momentos, é que assim, ó, o erro ali, ele é quase mortal. É por isso que fica na memória do torcedor. Mas alguns passos do Zé Gabriel chegaram rapidamente no Inter com um ataque. Alguns ele acertou. Só que não adianta nada. Se ele errar um pro partido e entregar um gol pro partido, acabou. Nesse caso aí, tu tem que chegar pro zagueiro que tem... sem áudio, Bagé. Tu tem que chegar pro zagueiro que tem a dificuldade, e o Zé Gabriel tem a dificuldade. Tu diz para ele o seguinte, meu amigo, não precisa sair sempre centralizado. Quando tu não tiver opção, tu sai lateralmente. Por quê? Porque dá tempo da gente recompor. Agora, se tu sair centralizado e errar, os caras ficam na cara do gol. Pelo lado, demora mais para chegar. É questão de instrução. Futebol não tem mistério. Futebol é mole. Mas, não, vamos fazer diferente. Diferente não tá certo. Mas, Guerrinha, tu tem que ter os companheiros, Guerrinha, pra aparecer. A culpa não é só do Zé Gabriel. Alguém vai ter que aparecer pra ele. Mas tudo bem, se não tiver centralizado, daqui a pouco tem lateralmente. Não tem, dá o bico pra fora. Ah, não tenho companheiro. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou forçar o passe centralizado para deixar o adversário na cara do meu gol, mas não, tá errado. Não, eu boto a bola lá pra frente e olho pro banco pro Miguel Ramírez, que vai estar na arquibancada, ou sei lá onde vai estar sendo, e fala assim, ó, não apareceram pra mim, eu vou fazer isso aqui. Não, mas essa pressão do Zé Gabriel aconteceu já numa transição, vocês vão lembrar rapidamente aqui, tá? Quando chega o Eduardo Cudê vai lá e tira um cara que era tido como um dos melhores zagueiros, que merecia a seleção, que ia pra Europa, que era o Moledo. Tiraram o Moledo do time. E aí entrou um menino e olha, o chefe tirou o cara que era titular absoluto aqui. Ele deixou muito claro, eu não quero um zagueiro jogando como joga o Moledo. E aí o Zé Gabriel, ele joga algumas partidas boas, daqui a pouco ele começa a atravessar a bola, e ele atravessa a bola é interceptada, o Internacional toma gol. Imagina a cabeça do Zé Gabriel como é que tá também. Aí daqui a pouco ele some do time, ele é tirado do time. Agora ele volta de novo com outro treinador que quer que esse jogo dele seja condicionado não só à valorização da posse de bola, mas a transição em alta velocidade, e a gente vai falar muito eu concordo com o Guerra, o futebol desde que foi inventado, a principal regra não mudou, senhores. Você tem que pegar a bola e buscar uma maneira de colocar a bola no gol do adversário, isso aí não mudou. Aí cada um faz o seu desenho estratégico, a sua ideologia, a metodologia de trabalho, para que isso possa ser facilitado. Agora o Inter está chegando de novo num período de um ano praticamente, com duas metodologias de caras estrangeiros que chegam aqui e eles têm a confiança dos presidentes que contrataram e eles vai acontecer. Ele vai usar provavelmente o Campeonato Gaúcho aí para tomar pancada. Os erros vão acabar acontecendo. Ontem, quando o Danilo pega a bola, talvez num outro momento, o Danilo Fernandes, ele desse um bago para fora. Mas ele vem o quê? Vem à mente o novo treinador que não quer que dê o chutão, que saia com a bola trabalhada. Esses erros ao longo do gauchão vão acontecer muito. Os erros vão acontecer, que o treinador seguramente não quer que ele dê caneta dentro da área, né, Léo? Dentro ali da pequena área. Ele quer que ele saia jogando quando há situações para que ele possa fazer isso. Se não, meu amigo, não tem problema. Diga, Léo. Os erros eles vão acontecer no gauchão, no Brasileirão, na Libertadores, eles vão acontecer. Porque a forma como tu joga, tu tem o caminho do gol construído, porque se tu sai com a bola de trás, tu tem o controle das ações e tu consegue construir, mas tu também te expõe ao risco. O risco ele é inerente a esse modelo de jogo. Vai acontecer o erro, vai. O Alisson errou 2 vezes no jogo contra o Manchester City. O Alisson, que está jogando muito com os pés, que é o cara que o Klopp pediu a dedo para ser o goleiro do time dele. O melhor goleiro do mundo. Mas será que vale a pena correr esse risco, tio? Vale a pena, Pedrinho. Vale, o Maurício chegou aí. Maurício. Vale a pena. Eu estava pegando aqui, eu saí do GE agora e emendei a vírgula do Léo, e a sua pergunta fica ótima, porque é uma pergunta, Pedro, que você está traduzindo grande parte, não vou arriscar se maioria ou não, mas você está traduzindo grande parte da torcida do Internacional, que estava acostumada a um jogo mais seguro com o Abel Braga, de muito menos exposição, de muito mais reação, mas assim como este jogo foi capaz de levar o Internacional tão longe, fazendo coisas tão maravilhosas no campeonato, provocando o meu voto para melhor
melhor treinador do Abel Braga, também é o time que deveria ser propositivo quando foi reativo contra o Sport e contra o Corinthians. E isso custou bem caro para o Inter. Então a troca de modelo estava previsto já quando o presidente foi buscar o Miguel Ramírez, que com 3 dias de treinamento já começa a colocar uma ideia ofensiva, uma ideia de risco sim, e o torcedor e a torcedora do Internacional vão ter que dar o tempo a ele de fazer funcionar. E no meio disso vai acontecer erro de passe, vai acontecer erro de saída. A ponta que me pega, e que aí o treinador vai ter que lidar com isso do seu jeito, é assim, Pedro. Esse modelo vai ser tanto mais rápido para encaixar, quanto mais rapidamente também o treinador acerte as escolhas das peças. Quando ontem ele retoma escolhas como Zé Gabriel e Marcos Guilherme, o que é direito dele, não vou tirar o direito dele, mas quando ele refaz essas escolhas, a gente já sabe o tipo de resposta que tem. E ao longo da partida nós fomos vendo, o Marcos Guilherme deu tudo que tem para dar, não foi suficiente. E o Zé Gabriel, de novo, errou passes que ele não pode errar de zagueiro. Enfim. O Leonardo Oliveira mentiu para mim quando disse que o técnico Ramírez estava lá na Espanha, enquanto o Abel Braga treinava o Inter e quase era campeão brasileiro, observando e estudando o Internacional. Aí ele botou o Edenilson de volante. Não, ele não estava vendo. O Edenilson nunca jogou de volante no Internacional. Ele é lá da frente. Mas ele não tinha outro, foi explicado. O Lindoso não tinha condições de 90 minutos, o Anselmo disse. Foi explicado depois do jogo que o Lindoso tinha capacidade para 45 minutos. Sim. Tentando me colocar no lugar do Ramírez... O Dourado está lesionado, né? O Dourado está lesionado. E o Johnny está na Sub-23 dos Estados Unidos. Ele jogou quinta-feira. Não, então tu não mentisse para mim, tá bom. Não menti, não. Ele poderia ter feito uma coisa mais simples. Eu minto para minha mãe, para ti não. Poderia ter feito mas olha só, Pedro. Ele poderia ter feito uma coisa mais simples. Traz o Nonato para trás, mas não mexe na figura central do time. Não dá para trazer o Messi para ser segundo volante. Não, bota outro, bota o francês, aquele segundo volante. O melhor do time tu deixa onde ele vai render. Poderia ter feito isso, mas não fez. Não é, eu sei que ele está conhecendo. O Nonato também não é dali, isso. Né? Pois é, mas se um não é daí, tu não mexe no melhor do time. Mas ele corrigiu depois. Esse é o problema, claro. Ele corrigiu. Ele viu que não funcionou e corrigiu. É que é o primeiro jogo, né, Diogo? Ele tá... E assim, tem uma questão que eu acho que o Diogo tocou antes. É verdade. O Diogo tocou o seguinte, ele sabe que o Marcos Guilherme, na temporada passada, fez, 2, 3 gols, que errou X passes, que não entregou. Mas ele não pode chegar aqui e, diante do grupo que ele está assumindo, começar a descartar os caras sem pelo menos dar uma oportunidade. Então ele vai testar os caras, ele vai dar oportunidade até para que o grupo olhe para ele e diga, pô, esse é um cara correto. É direito dele, claro. Todo mundo, entendeu? Ele está testando, ele está dando oportunidade. Ninguém vai poder sair de bem assim, eu não tive chance. O Guilherme Pato, que foi o primeiro a sair, teve chance. No time de baixo, sim, mas teve chance. Ninguém é descartado sem ter oportunidade. Eu acho que é uma medida correta. Mesmo a gente que já está aqui há tempo, sabendo que o Marcos Guilherme não vai entregar. É que ontem foi gritante a diferença, Guilherme, né? Deu. Eu já estou achando que deu o Marcos Guilherme. Estou pensando, né? Se ele começar a repetir o Marcos Guilherme, eu vou vir aqui e vou criticar ele por insistir com jogadores que não dão condição. Mas mostrou bastante. Só vamos falar uma coisa. É impressionante o carisma do Marcos Guilherme. Porque o Marcos Guilherme foi colocado para jogar pelo Cudê, pelo Abel e pelo Miguel Ramírez. É verdade. A gente não pode reclamar disso. Esse se alguém é jogador de segunda, terça e sexta. Pode escolher aí, pode escolher. Quem é que você mais gosta como treinador do Inter nos últimos tempos? O Marcos Guilherme jogou como titular. É impressionante como ele tem isso, assim, deve treinar muito bem. A gente não tem a informação completa de um vestiário. Segundo os treinadores, a gente tem 15%. No máximo a gente sabe sobre um vestiário. Agora o Marcos Guilherme, uma partida decisiva. Pedro, vou te perguntar, era mais fácil ganhar do Flamengo ou do Atlético Paranaense fora de casa? Rápido, responde rápido. Do Flamengo, né? Do Flamengo é maior. Não, mas aí tu tá sendo injusto. Aí bota o Marcos Guilherme lá para marcar um cara do Atlético Paranaense. Foi a melhor partida dele no Internacional, foi aquela. O Abner. Ele não deixou o Abner jogar. Não, ele não deixou o Abner jogar. Ele sabe o número da identidade do Abner. Não, a melhor partida dele, tu quer criticar? Anulou o Abner. O Abner tinha feito gol no Flamengo uma semana antes, hein? Não esqueçam, hein? Vocês estão de sacanagem aí, mas o Abner naquele fez um gol contra o Flamengo. Foi eleito o lateral do Brasileirão. Mas um dos laterais, numa das tantas pesquisas.
Mas o Marcos Guilherme tem uma trajetória engraçada, porque ele chega com status de titular, pelo que ele tinha feito no São Paulo, e o primeiro jogo dele, o segundo, ele faz um golaço. Ele entra no segundo tempo? Contra a Universidade de Chile. Ele entra pela esquerda, corta e faz um golaço. Acho que é o segundo ou terceiro gol do Inter. Aí o Inter descobriu um jogador. Esse cara tinha saído daqui bem, né, do São Paulo, foi pra Arábia e o Inter tá descobrindo. É que a confiança, depois, né, Léo? A confiança vai minando. Né? O cara vai mal com um, vai mal com o outro. Tu te lembra que dia foi aquele jogo? Terça-feira. Faz um ano. É jogador de segunda, terça e sexta. Que barbaridade. Tá aí a resposta. Deixa eu lembrar aqui, ó, chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. E é Gimo, né? E quando é Gimo, você sabe, a qualidade é comprovada. Atenção, conforme decreto estadual, todas as lojas Zafari e hipermercados Bourbon encerrarão suas atividades diariamente às 20 horas. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos. Com inovação e excelência, espera ainda fazer muito mais. Segurança, você sabe, é com a Ruder. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea e a Frigelar, frigelar.com.br. Sala de redação faz o intervalo comercial e logo depois dele vamos falar do Grêmio. O Grêmio ganhou do Esportivo e o Grêmio tem jogo amanhã pela Copa Libertadores da América. 1h34, de volta ao Sala de Redação, que manda um abraço para o Balneário Camboriú, onde o senhor Jair Santos e a UD estão na escuta do Sala de Redação. E eu quero lembrar também que a Objetiva Administradora de Condomínios está há 23 anos como especialista no que faz. Já tem sua sede em Novo Hamburgo, já tem também em São Leopoldo e está chegando em Porto Alegre. Só em Novo Hamburgo são 300 condomínios que são administrados pela Objetiva, condomínio.com.br. Então, se você tem algum problema, senhor síndico, Objetiva, condomínio.com.br. Grupo IAS apresenta novo Nissan Versa, um sedã com tudo que você nunca imaginou, a partir de 74.500, claro, é só na IASA Nissan. Verão tem que ter sol para bronzear, piscina para refrescar, espumantes Aurora para harmonizar. Aproveite, com a Aurora tem verão, mas não esqueçam, beba com moderação. Alex Bagé, gostou do Grêmio no sábado, a gurizada? Olha, Pedro, gostei principalmente em função da atuação e digamos assim, da maneira que aproveitaram oportunidades alguns jogadores que há algum tempo já pedem passagem no Grêmio, pelo menos para ter uma sequência. Os últimos dias aqui do Sala a gente tem usado muito o termo tempo, paciência, vai ter que ter, de certa forma, um cuidado maior, quem sabe aguardar, porque tem uma sequência até de alguns erros. Isso vai acontecer também com os garotos do Grêmio. Tem que dar uma sequência para o Breno. Não dá para ter esse comparativo apenas do jogo do Esportivo, mas, por exemplo, o próprio Wanderson, a cada oportunidade que ele recebe de jogar no time titular do Grêmio, ele mostra que o Grêmio não precisa nem se preocupar mais com o Vitor Ferraz para voltar, que não foi errado não ter renovado com o Orejuela, que o Grêmio não precisa se preocupar, de repente, trazer o Rafinha, que viria aqui para ganhar milhões e milhões, porque é um jogador que tem qualidade em praticamente todos os quesitos que se exige de um lateral. Ele faz recomposição, ele beira a perfeição quando ele dá o bote, ele não é o cara faltoso. Quando ele tem a condição de atacar, ele vai na linha de fundo. Ele bate bem na linha, na bola. Eu acho que o Cortez podia fazer um curso com ele de como fazer cruzamentos. Mas não tem nem, não dá nem para comparar. O Grêmio tem um garoto muito bom pro lado esquerdo, só que ele se machuca demais, que é o Guilherme Guedes. Mas que o Grêmio, por exemplo, o torcedor do Grêmio não conheceu o Lucas Araújo. O Lucas Araújo é melhor do que muitos e muitos volantes que estiveram no radar do Grêmio recentemente. O Renato quer trazer esse primeiro volante, quer trazer... Se for o cara de excelência, o cara acima da média, eu como gremista, beleza, vou aplaudir, vou buscar no aeroporto. Agora, se é para trazer o da composição de grupo, não traz, porque o Lucas Araújo dá conta desse recado. Se é para buscar o famoso de velocidade que não vem jogando nada, dá oportunidade para o Guilherme Azevedo. O Ricardinho que vai jogar... Não traz o nota 6, né, Alex? Não traz o nota 6 do mercado, traz de 7 para cima. O nota 6 a gente tem que fazer em casa. Tem que trazer 7 para cima custa caro, Maurício. Eles não têm dinheiro para contratar. Então não traz. Esgota todas as possibilidades com os guri da base. Vale pro Grêmio e vale pro Inter. Mas tem que dar sequência, né? Os do Grêmio, dinheiro. por exemplo, vão jogar agora também pela Libertadores, que também é importante, né, Léo? Tem um outro compromisso. É um pouco mais difícil do que o Gauchão. O que eu digo, Bagé, é que o Grêmio tem dinheiro. O Grêmio fez aportes grandes nos últimos tempos. O último que eu me lembro, o próprio Tardelli. O Tardelli não foi um jogador barato.
E era para ser a cereja do bolo. O Grêmio vem procurando fazer isso. A questão é que o Grêmio vem investindo, vem errando tiro. O Grêmio comprou o Marinho. E o Marinho foi para o Santos por um valor e mais o David Braz. O lateral esquerdo foi caro. Sim, também. Barbosa foi 10 milhões por 25 tem que pagar, 25% tem que pagar mais uma parte. A questão toda, eu concordo com o Bagé, é que esses jogadores como o Lucas Araújo e o próprio Breno, eles eram desconhecidos da torcida, conhecidos da gente, que acompanha um pouco mais de perto a base. Mas o Breno tinha 3 jogos, não jogava havia 1 ano e meio. E sábado ele fez o jogo da vida dele. Porque o Breno, que chegou em 2016, no sábado ele jogou 5 anos da vida dele. 5 temporadas. Porque se ele vai mal, afunda. O Lucas Araújo sobe em 17 para completar grupo naquela questão da final da Libertadores e vai ficando... Tem 21 anos já, né? Não é tão garoto 21 anos. Mais. O Lucas Araújo não tinha 20 minutos no time principal em 3 partidas. Entrou 5 minutos naquele jogo contra a Católica aqui na Arena, 2-0. Então, é inexplicável isso. Imagina a cabeça dele, né, Léo? A cabeça do Lucas Araújo, pegando esse gancho. Puxa, eu tô envelhecendo, porque é uma maluquice, né? Um jogador com 21 anos é tio hoje no futebol. Eu tô envelhecendo e a minha chance não vem, a minha chance não vem, a minha chance não vem. E essa é uma correção, Diogo, que o Grêmio está fazendo. E por isso que eu digo que o Grêmio está cristalizando o discurso. Porque o Grêmio alargou o funil da gurizada. O Grêmio abriu a porteira e esses guris estão vindo. A oportunidade vai ser dada. Alguns não vão confirmar e outros vão. Mas se o Lucas Araújo joga aquilo que a gente viu, com todo respeito, ele não pode estar atrás do Lucas Silva, por exemplo, que para mim tem mais currículo do que futebol. Sempre um desconto do gauchão, né? O gauchão, se tu ganha invicto, tu faz uma reunião segunda-feira de manhã com mijada no grupo todo. Né? E o gauchão, quando tu perde, aí tu demite todo mundo, vai para outro esporte. Né? Obviamente que os garotos precisam do gauchão e muitos garotos surgiram no gauchão. Pegaram, tem gente que joga mal no gauchão, né, Potter? E mesmo assim esse aí tem que sair. Gauchão é eliminatório, estadual é eliminatório. Foi mal ali, tchau. Não foi, vai adiante. Agora até isso já vem se falando há bastante tempo, né? Essas 2 temporadas são as temporadas de lançar guri. É hora de botar guri. Não tem a impaciência colorada e tricolor na arquibancada. Isso não está acontecendo, porque são impacientes. As 2 torcidas do Inter e do Grêmio são muito impacientes com garotos. E aí hoje a arquibancada virou os Instagram dos caras, né? Assim, o empresário ou staff de um jogador inteligente tranca o comentário ali. Acabou, não chega nos caras, nos comentários, né? E já dá uma leveza pro garoto chegar. Agora é o momento de lançar menino. Agora é o momento de colocar guri para jogar. A pressão é muito menor, né? O gauchão dá esse caldo. O Grêmio tá complicado com a pré-Libertadores. Agora o Inter vai jogar a Libertadores em abril. A Copa do Brasil em maio. O gauchão não te dá uma avaliação definitiva se o jogador é bom ou é ruim pela fragilidade dos adversários. No entanto, ele te dá rodagem, ele dá aquilo que o Diogo Oliveira chama de minutagem. Claro, né? O jogador veste a camisa, a televisão filma ele, né? O sala de redação debate a produção dele, aquela coisa toda. Ele vai criando uma certa casca que, se ele tiver condições técnicas boas, depois no Campeonato Brasileiro ele Por exemplo, Pedro, a primeira amostragem do Léo Chu e do Breno é uma primeira amostragem promissora. E aí você vai dar todos os descontos necessários, porque o Breno mal foi exigido, mas nas vezes em que exigido, respondeu brilhantemente a defesa. Não, Maurício, goleiro acho que vale, né, Maurício? Goleiro não interessa onde é, né? O goleiro, os caras chutam nele. Eu digo, Léo, ele fez coisas que os outros Potter, não fazem. A bola foi pouco no gol, Potter e Bagé. Por isso que eu disse que ele foi mal exigido, no sentido de poucas vezes exigido. Mas em compensação, a resposta técnica que ele dá naquela defesa em que o Daniel Cruz cabeceia para o chão, é extraordinário, é promessa de um goleiro que na base era a seleção brasileira. O Léo Chu pega a lateral do Esportivo, da primeira divisão do Gauchão, mas ele podia sentir o peso da responsabilidade, da camisa, com quem ele foi base, mas não foi profissional. Ele estava dando certo no Ceará. O respeito que merece o Ceará é um nível de exigência muito menor. E o Léo Chu foi promissor. Não para tomar a posição do Ferreira imediatamente, porque o Ferreira está fazendo gol. E até onde eu lembro, atacantes têm que fazer gol. Ferreira já tem 2 seguidos. Mas que ele foi promissor como utilidade, como alternativa, não tem dúvida nenhuma. Tem jogadores como o Ferreirinha, por exemplo, que são lançados durante o Campeonato Brasileiro e que dão uma resposta também bem acentuada. Agora, o mais importante é que o Grêmio Internacional faça uma avaliação correta, com paciência, como gosta de falar o nosso querido Leonardo Oliveira, com paciência, para ver se o jogador realmente responde, porque botar dinheiro em jogador médio não adianta. Em jogador bom, a dupla Grenal não tem dinheiro para contratar o grande Pedro, jogador. O garoto tem que ter sequência para jogar 2 partidas 3 mal.
Tem peso. Tem que ter. Ele tem que ter isso. O Abel falava, eu chegava pra ele e falava assim, ó, vai lá. E se eu jogar mal? Tu já tá escalado pra próxima partida. Tá escalado, tu é titular. Entende? Então, tomara que essa fase do Miguel Ángel Ramírez passe mais rápido de amostragens, né? E ele ache logo o time dele, ou pelo menos o modelo, e repita-o. Porque ele vai ter Libertadores em abril e Copa do Brasil em maio. Então ele tem aí metade de março, alguns dias de abril. Então comece a repetir o time titular. A ideia é titular dele. Né? Pra ir colocando gente. E aí fala, olha, tu é reserva desse cara aqui. Tu vai jogar nesse lado do campo também. Se tu tiver capacidade, tu vai pra cá, vai pra lá. Beleza. Mas comece a repetir. Pra gente entender melhor. E aí com a repetição, claro, né? Junto com os treinamentos, a gente possa ter um time mais rápido. E o Grêmio, a gente tá vendo que tem surgindo... A lateral direita foi achada na final da Copa do Brasil já, né, galera? Vamos falar a verdade, o Wanderson foi titular contra o Palmeiras e contra o Esportivo. Sim, mas imagina assim, o Grêmio ia pagar 18 milhões pelo Orihuela. Não, para aí, 18 milhões pelo Orihuela. E só não comprou porque o Cruzeiro queria à vista ainda o dinheiro. Tá louco. O Cruzeiro acertou e voltou atrás, Pedro. O negócio estava fechado. O presidente foi a corda. Quer fazer uma representação contra o Cruzeiro, ainda bem. O negócio estava fechado. Pedro, o Bagé, essa explicação eu te confesso que eu não tenho. Como é que o Grêmio, neste ano, que passou agora, nessa última temporada, o Grêmio contratou 5 jogadores para ser titulares. Vitor Ferraz, contratou lateral esquerdo 2, aliás, e contratou Thiago Neves, e foi contratando. Por que o Grêmio se deu conta de que agora ele tem que acelerar o processo da base, se anteriormente ele vinha resolvendo todas as suas crises técnicas imediatas com base? É o Everton, e aí daqui a pouco vem o Arthur, e aí depois entra o Jean-Pierre e o Matheus Henrique, ajeita o time. Quer dizer, o Grêmio, ele se resolveu esse tempo inteiro ele contratou com protagonistas da base. Pois gastou 54 milhões, segundo a informação que eu tenho, 54 milhões, contratou 13 jogadores, e se tu for espremer assim, tu tira o Diego Souza, que fez 28 gols e agora fez mais 3 outro dia contra o time morto, aquele lá do Peru, tá? Sim. E o Diogo Barbosa. O resto... Tá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O Renato não gosta de garotos? Ou o Renato gosta de garotos? Ele gosta, mas ele demora um pouco para lançar. Ele demorou para lançar o Arthur, ele demorou para lançar o... Por que não botou o PP do lado direito e o Everton do lado esquerdo? A maioria do técnico... só no segundo tempo. A maioria dos técnicos brasileiros não gosta de garoto. Ou gosta de garoto para trazer para o grupo. O que nós estamos questionando são garotos que mostram qualidade, que precisam ser efetivados no time. E para dar essa oportunidade, o exemplo que o Potter disse, de chegar no menino lá, filho, vai jogar aqui, eu quero que tu faça o teu melhor, sabe aquilo que tu fazia na base e que nos chamou a atenção? Vai lá e faz. E se der errado, fica tranquilo que no próximo jogo tu também vai ser meu titular. É essa sequência que está faltando. Senhores, me digam, o que o Churin agregou ao Grêmio? Nada. Tecnicamente, ele custou $1,5 milhão. A língua espanhola, né, Alex? Ele aqui é muito importante. Tem que ter pessoas falando espanhol. Mas reza o Pai Nosso em espanhol. Tem que ter. A dupla Grenal adora. Assim, por exemplo, assim, na verdade é o seguinte, são pouquíssimos os estrangeiros que deram certo, né? Pouquíssimos. Agora, a tentativa sempre é porque ele é mais barato. Por incrível que possa parecer, o Trellis e, sei lá, e o Churin são mais baratos que um centroavante no mesmo naipe deles aqui no Brasil. Mas o mais barato que não vai te ajudar, ele se torna caro, Potter. Um jogador que custe R$2.000 por mês, tá? R$2.000 por mês, a gente vai dizer, mas isso não é salário de jogador de futebol. R$2.000 é tu que ganha, ô chinelão. Eles ganham 200 por mês, rapaz. Por que tu tá achando, Pedro, que eu tô puxando o assunto dos 2.000? Eu também pareço. Mas já tá pedindo jejo? Não atrapalha. 2 semanas já tá pedindo jejo? Não atrapalha o meu negócio. Mas quando eu digo, fora de brincadeira, se o cara pegar lá 2.000 que sejam gastos e ele não é utilizado, ele se torna caro no final do ano. Traz o cara que custa 500, 600 e deixa ele guardar gol toda hora para ver se a gente fala do salário dele. Não fala. A gente fala do salário do Everton Cardoso, que custa R$500 milhão, porque ele é reserva e às vezes não é nem relacionado. Então são que às vezes Só que o Churin não encaixou. Às vezes é sequência também, né? O Churin não teve uma sequência de 3 jogos como titular, né? Até porque o titular tá fazendo gol todo jogo. Então, tipo assim, a avaliação nossa também não é mais completa. O futebol precisa de sequência pra qualquer um. Tirando o super craque. Eu não tô defendendo o Churin. Tipo assim, eu acho que tudo em futebol é uma sequência. A gente tava pedindo sequência pros garotos. Também tem que pedir pros contratados. Mas eu só tô te dando o exemplo porque eu conheço o Churin de longa data. Eu conheço o Churin de longa data. Eu tenho um sobrinho que é fisiologista do Cerro Porteño há 3 anos.
Eu conheço eu conheço mais do que o Grêmio, o seu Portenho. O Churinho é o Jael. O que eu estou dizendo é que tu põe $1,5 milhão numa contratação que ela não é diferente da que tu tem. É só isso que eu quero. Também tem uma coisa, Bagé, que a gente precisa botar na balança. O jogador, quando é negociado com o Grêmio, ele é mais caro. O Grêmio é visto como bom vendedor, né? Clube rico? Como é que vender o Everton, vender o PP, vender o Arthur. Não, esses aí não tem, é assim. Né? Mas, o Guerra, também por aí a gente tem que ter em mente o seguinte, o Renato falou numa surpresa essa semana, o Romildo outro dia falou sobre jogadores que chegam e jogam. Como são jogadores raros e caros, não é uma negociação que você pega um telefone e diz assim, eu quero comprar o Guerrinha. Ah, não, ele chega amanhã. Mas e o preço? Não, isso é o de menos. Jogadores da qualidade do Guerrinha vão custar a luva mais alta, jogador vai ter um salário diferenciado, se houver direito federativo por ter, objetivo por título conquistado ou missão alcançada, não é uma negociação simplinha. Por isso o que quer 4 titulares não vai trazê-los todos em uma semana, não vai mesmo. O Grêmio falou pelo seu presidente, pelo Renato, que viriam 4 jogadores que não deixariam dúvidas. Eu já estou ouvindo falar em 2 jogadores. Porque acharam o lateral direito. O lateral direito foi achado. Né? Foi achado. Talvez o goleiro. Talvez o goleiro. Então agora falta o quê? Isso. Falta o 10? E talvez o volante também, né? Talvez o volante. O Grêmio vai buscar um volante, o Grêmio vai ter de buscar zagueiro também. Não me coloca. De zagueiros ela é pequena. A questão toda do Bagé toca num ponto ali, Guerra, de que os técnicos brasileiros não querem... Não é que não querem, eles não costumam usar garotos, eles usam jogadores prontos. É porque o técnico brasileiro ele tem a pressa de mostrar resultado, porque senão, meu amigo, ele está na rua. E ninguém desenvolve trabalho. E para tu trabalhar com meninos, tem que desenvolver trabalho, tem que ter continuidade. Se der garantia pro técnico brasileiro, tem que ser... Mas o Renato não tem essa pressão, né, Léo? O Renato é uma questão que ele usa na necessidade. O Renato sai do Jean-Pierre entraram na necessidade. Mas eu digo porque o Renato não trabalha com essa pressão, Léo. Eu concordo contigo no restante. O Renato é um treinador que ele vai sair do Grêmio o dia que ele resolver. Ele acordou, não gostei do ar-condicionado do hotel hoje que eu tô aqui há 5 anos, eu vou embora. Porque do contrário ele não vai sair. Então o Renato não trabalha com essa pressão. Mas aí teve a mudança se ele comprar o ar-condicionado, na Frigelar, o Springer muito bom. Ele nunca sairá por causa do ar-condicionado. O Pedro é um fenômeno, cara. O Pedro vende bife pra vegano. Não, mas tu deixou picando, não, bonitão. Escafando pra beduíno do deserto. Vende escafando pra beduíno do deserto. São momentos obviamente, de transição, né? Mesmo que o Renato tenha ficado no Grêmio, a promessa feita mesmo lá no Allianz Parque é de mudanças, né? Mudanças de estrutura e tudo mais, né? E o Inter teve uma mudança que me chamou a atenção. Tinha um cara lá chamado Rafael Barlesi, que trabalhava ele era o coordenador científico, o cara que baixou a massa de gordura de todos os jogadores lá, os caras ficaram mais finos e tudo mais, né? Do D'Alessandro, né? O D'Alessandro, principalmente, fez o D'Alessandro jogar mais tempo na vida dele, né? E ele não é mais funcionário do Inter. Não é mais funcionário do Inter. Acho que até tem proposta de alguns outros clubes brasileiros aí para levar. Então é um momento, assim, é um momento. É um cara importante dentro do vestiário, o cara é mexido. Então a gente entende que essas mudanças, elas não tocam, elas são do ambiente inteiro de vestiário. Entende? É uma mudança, chega um novo treinador, é para isso. O Inter tá mudando porque mudou o treinador. Né? Aí então tem as ideias do cara, os profissionais que atuam, porque mudou todo mundo. Rodrigo Caetano sai, entra o Paulo Brax, que fez um baita no trabalho no América Mineiro. Né? Então, tipo assim, a gente vê, o Rafael Barlesi é um nome que não aparece, mas como coordenador científico ele também foi mexido, também foi retirado, entende? Então tem gente nova entrando, tem gente que já tá saindo, então os times estão tentando também se achar, de alguma maneira, mesmo caras de ponta como esse, entendeu? Que a gente não enxerga no futebol, né? Mas aquele 1% melhor do cara, o cara tá 1% mais forte, é a bola que bate na trave e entra. Não, mas então a gente está vendo alguns momentos de mudança. Potter, o importante é o seguinte, o Grêmio tá vendo agora que tem o Wanderson. O Grêmio estava comprando o Orihuela. O Wanderson é muito melhor que o Orihuela, que como o Cortez, nunca acertou um cruzamento na vida. Tá entendendo? E o Grêmio ia gastar 18 milhões de reais para ter esse jogador. 18 milhões de reais, tu paga uma folha de pagamento e sobra troco para fazer a pintura lá da sala do presidente. A convicção no menino é muito mais trabalhosa. Porque ele é um menino, ele nunca foi testado. Sim, por isso muito mais trabalhoso. Por isso que eu gostaria que Grêmio e Internacional esgotassem
todas as possibilidades de avaliação dos jogadores que tem. Perfeito. Nós falamos do Wanderson, nós falamos do volante, amanhã tem o Ricardinho que é centroavante, que jogou lá com aquela gurizada do São Paulo, que estão todos jogando no time titular, e o Ricardinho eu nem sabia que existia, estou sabendo hoje. O zagueiro Araújo, também tem, né? O Juan Bagé... Tressolde é um baita de um zagueiro, ele não joga menos que o David Braz. O Bagé, vai jogar mais, viu? O Renato vai falou do Lucas Grêmio. Araújo, Léo. O Renato falou do Lucas Araújo eu me lembro de há um ano ele falando nele, numa entrevista. Olha, tem um volante aí que eu vou observar. É isso que eu não consigo entender. Se o Grêmio nos últimos anos se resolveu pela base, sempre, por que justamente nessa temporada atrasou tanto assim a formação de jogadores? Pô, o Lucas Araújo, o Renato falou há um ano atrás. Por que ele só jogou agora? Isso eu não consigo entender ainda. Esse é um conserto que o Grêmio está fazendo. Ano, né? Não é desse ano, né, Diogo? O Grêmio ele promove o cara que se tem o jogador que entra e toma conta da posição, como o Arthur, como o Matheus, como o Jean-Pierre, tomou em determinado momento, mas aquela promoção de conceder espaço para a gurizada, ela começa a mudar a partir dessa renovação de contrato com uma diretriz nova apresentada. O Grêmio, Lucas Araújo nem isso, Léo. Entre um veterano e um guri, Diogo, o Renato optava pelo veterano. Aí é que tá. Tudo bem. Porque o cara já deu certo, seguinte, porque ele tá mais rodado, ele é mais experiente. Se entende essa escolha também. Por exemplo, o Diego Souza, ninguém fala que ele optou por um veterano porque ele deu certo. Não, eu entendo o Everton. Se não tinha estar cobrando que podia ter um ataque com 2 garotos rápidos, ninguém dentro da área. Eu entendo o Everton genérico, viu, Potter? Mas por R$500 mil por mês eu já passo a não entender. É meio mas milhão, Léo, é caro. Desculpa, Bagé, te interrompi. É só para não perder o gancho do Léo ali. Eu entendo, assim, Léo, o seguinte, o PP, por exemplo, ele explodiu, virou titular com 24 anos, mas com 23, 22, ele entrava no time todo jogo. Teve jogo temporadas que ele era reserva e ele entrava. Agora, no caso do Lucas Araújo, ele simplesmente não jogava. Nem gauchão, sabe? Nem com o time Z. O cara não entrava no time, entendeu? Aliás, a gente estava mencionando os times, né? A gente estava com uma dúvida, o Praxedes é titular do Inter, né? Todo mundo sabe disso agora, essa é uma informação, né? Ele é titular do Inter, ele é titular do Miguel Ramírez. O time vai ter gente em volta do Praxedes. Eu acho que ele vai fazer um vestibular ali e vai identificar as funções. Mas ele olhou o cara e botou para jogar na primeira partida. Por falar em vestibular, estou me lembrando, sabe de quem? Da Facate. Ela quer conhecer, se você quer conhecer a 5ª melhor faculdade entregada do Brasil, na avaliação do MEC, você faz a opção pela Facate, cujas inscrições estão abertas para os cursos de pós-graduação. Facate, escolha a área preferida. Com o empréstimo consignado digital do Agibank, você tem dinheiro na conta em poucos cliques. Acesse agora agibank.com.br, crédito sujeito à análise, consulte condições dos produtos. E todo jardim é feito de história, de inspiração, principalmente de cuidado. Por isso a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade, desempenho, para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para levar para casa produtos de jardinagem. Ainda tem condições especiais de pagamento com a linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não percam. Acesse ofertas.steel.com.br e confira a sua manchete para depois do comercial, Maurício. Eu quero só 30 segundos, se o tema não for adiante, claro, se o pessoal não topar conversar a respeito, mas como eu estou recebendo muita demanda na rede social para falar do caso, e acho que cabe porque nós estamos numa cruzada pela legalidade, pelo certo, pela ética, e eu quero falar sobre o singelo e equivocado gesto do Ramírez de sair da arquibancada, abrir o portãozinho, falar com o auxiliar e voltar para a arquibancada. Depois de intervalo, se você me permitir. Pensei que tu ia falar do Gabigol, Maurício. Podemos avançar para isso, cabe. Vamos falar. Cabe. Vamos falar. Mas tudo isso depois do intervalo comercial e notícia na hora certa na programação da Gaúcha. Volta o Sala de Redação. São 2h03, o Sala de Redação está de volta. Tem uma coisa que o produtor já está careca de saber, é que quanto maior a capacidade de colher, maior a oportunidade de lucrar. E o segredo do alto rendimento está no solo, pois o fertilizante Fidagran garante a nutrição correta do solo da sua lavoura, resultando em plantas com raízes mais aprofundadas, desenvolvidas e o aumento de pelo menos 10% da produtividade total da lavoura. Essa o Barbosa garante. Com a Fidagran, o homem do campo sempre tem a garantia de grandes lucros com a venda da produção. O que tu tem aí, Diogo? Seja qual for o seu plano, Pedro, com o Cicobi, você tem todo o crédito. Mais crédito que a voz do Pedro Ernesto, que está cada vez melhor,
ou Debona ou Manhago, pode esperar, a tua hora vai chegar, é mais ou menos isso. Não, Pedro, bater num tambor. Pedro Ernesto, tira uma dúvida aí. Quando é que tu volta a narrar, Pedro? Essa semana, estou esperando a escala. Ah, é? Já tá Tô na mão essa aí. semana? Tô na mão do Thiago e do Chuchu agora. Então tá. Lá com o Pedro, Dr. Neto te guarda Steffen, pra eu já estreia. resolvi. Escala? Te guarda pra estreia do Miguel Ramírez ao lado do campo. Vai demorar Isso. mais um pouquinho, porque ele vai ser punido, Maurício. Não, mas aí é que tá. Deixa eu pegar o teu gancho, no sentido não bíblico da palavra. É que o que acontece com o Miguel Ángel Ramírez é um descuido pequeno, mas que potencializado no momento em que todos nós estamos numa campanha de fazer o certo da ética em qualquer sentido, mas muito especialmente na questão da pandemia. E da pandemia você tem as ramificações para a coisa certa a fazer, né? Então, se há um impedimento de que você não está habilitado a estar à beira do campo, na área técnica e fazer a sua estreia, esse impedimento, ele se estende ao fato de você não poder abrir um portãozinho da arquibancada para o campo, que é o espaço de jogo, conversar com o auxiliar seu e voltar. O Ramírez fez isso indevidamente, faltou sensibilidade, talvez angustiado porque alguma coisa estava errada no time. Isso tudo é explicação para o porteiro. O que consta é que ele foi advertido disso, não tomou de novo esse comportamento equivocado, mas as pessoas começaram muito, a mim e talvez a vocês, provavelmente a vocês também, muito na rede social, não vou falar nada do que o Ramírez fez. Sim, estamos falando, ou estou eu falando, e vai abrir para todo mundo. O Ramírez fez o que não devia ter feito, vai constar na súmula, provavelmente seja punido, ou por ser primário será só advertido, mas nós estamos fazendo o registro de que o que ele fez não é certo, e está tendo a devida referência, me parece que do tamanho ideal, também para não colocar isso como se fosse um crime lesa pátria. Foi errado? Foi. Não faz de novo? Não faz. Mas aconteceu. Maurício, na Justiça Desportiva, talvez ele não tenha punição, né? Porque ele é um ente que não estava na partida, né? Ele estava no estádio porque ele era um dos convidados da delegação do Inter. Vai ser denunciado. Não, assim, aí que tá. Eu acho que é o Inter que é denunciado. Eu não sei se a figura dele pode ser. Sim. Eu estou perguntando legalmente se ele pode ser punido por isso. Eu não sei, mas... Eu acho que sim, porque ele é citado como Miguel Ramírez na súmula. Né? Então, algum advogado da Desportivo, por favor, exato. Pode mandar mensagem aí. Ele vai Pois pegar e o Gabigol, é o que diz o artigo. O problema do Gabigol foi ter se escondido embaixo da mesa, né? Na hora que chegou os policiais ali, ele se escondeu embaixo da mesa. E aí ele tava entrando no Camburão, ainda ouviu uma foto, não tem jogo amanhã. Ele disse, eu não tenho jogo amanhã. Ele fala, tô de férias. Ele voltou hoje ao trabalho, né? Aliás, acabaram de mostrar algumas imagens do Gabigol trabalhando aqui. Ele e a direção e do Flamengo Gui mandou dizer que ele estava de folga e, por consequência, não tem punição, não tem nada. Esse paternalismo que me incomoda. O Gabigol, vamos combinar, o Gabigol ele tem férias, claro que tem. Mas a imagem do Gabigol não tem férias. A imagem do Flamengo não tira férias. Como é que fica a imagem do clube, a imagem do ídolo? E aí o clube passa a mão por cima, porque é o Gabigol. Ele não tinha... Primeiro, ele estava num cassino clandestino. Né? E São Paulo tem restrições equivalentes às nossas aqui. Aí o Gabigol vem com a balela de que eu ia sair para jantar com os amigos. Para começar, que mais do que 2 amigos já é aglomeração. Aí tu não sabe que vai para um cassino. Não, mas Leonardo, quando tu, tipo assim, isso é um Tô caminho muito natural. Eu tô curioso para conhecer aquele restaurante. Impressionante. Não, que, tipo assim, isso é natural, Léo. É tu que faz tempo que tu não sai com teus amigos, Léo. Todas as vezes que eu saí pra jantar, Pedro, com meus amigos, eu acabei num cassino clandestino. Isso é natural pra qualquer ser humano. Mas antes da sair pandemia, de casa, né? assim, tipo assim, sabe? Tipo assim, isso é natural. Essa desculpa dele é perfeita, é a realidade. Ele Eu tava jantando assim, com meus amigos, daqui a pouco eu tô no cassino clandestino. Claro. É que o carro Isso é tava natural. passando por Quando eu ali, o cheguei carro lá, tava Léo. passando ali, Diogo, o carro tava passando e o cassino atraiu o carro e o carro entrou no estacionamento. E já que ele estacionou, a disse gente que desceu. a desculpa dele é tão ruim quanto o ato. Bom, o ato é assim, pá, cara, é um troço abominável, cara. É um abominável, um cara adulto que tem uma responsabilidade, assim, de ser ídolo, de crianças, adolescentes, de torcedores, se permitindo, numa situação dessas, que as pessoas estão morrendo, que não tem UTI, ir para um lugar com 200 pessoas, compartilhar copo, bebida e tal, e a maioria sem máscara. Mas ele deu a desculpa que ele foi convidado e que quando ele chegou lá, ele botou máscara. Tinha 200 pessoas lá, aí ele botou máscara. Né? Então, assim, a desculpa, eu acho que é tão ou mais grave até que o episódio, porque é uma desculpa, assim, de quem sabe que não vai dar nada. Que não vai acontecer nada, que vai ficar por isso mesmo, porque ele faz gol, então ele não vai ser punido. Inclusive, aí eu volto àquela questão. Teve o depoimento do delegado, né? Ah. O delegado disse que em determinado momento ele até meio que tentou engrossar o caldo, né? Porque ele queria ir até a delegacia no próprio carro,
Ele tentou, segundo palavras do delegado, ele meio que tentou dar um carteiraço, foi meio arrogante em determinado momento. Né? Aí o VAR não deixou, o VAR olhou e aí viu que não, ele tinha que ir na camburão da polícia. Aliás, como o VAR não está fazendo falta no Campeonato Gaúcho, em grandes arbitragens, não espera o primeiro Grenal. Só espera o primeiro Grenal. Não, mas no Grenal vai ter VAR. Me disseram, tá melhor que em São Paulo, que tem VAR lá, que tá dando rolo dia e noite. Me disseram que o Gabigol mandou o delegado olhar o VAR, que aquilo lá era um supermercado. Sim, circulou um meme ontem disso. Isso explica muito do porquê do Gabigol ter chegado à Inter com status de grande estrela e uma Babilônia de dinheiro. A Inter pagou por ele não jogou. Ele não conseguiu jogar no Benfica. Ora, o cara não jogar em Portugal, no Benfica tem que fazer esforço. Léo, só para dizer que tem uma aspas dele no meio de toda essa desculpa dele aí, que foi uma desculpa bem esfarrapada, que faltou sensibilidade. Se isso é verdadeiro do coração dele ou qualquer coisa desse tipo assim, a gente não vai nunca descobrir, né? Mas o Gabigol tem uma característica de ser um cara mais bodoso, como se diz no interior, né? Um balaqueiro. Marrento. Ele é marrento. Bodoso aqui no Sala é o Maurício. Ele é bobalhão. Obrigado, Pedrinho. Tipo assim, Você que é um elogio. Ele gosta desse comportamento. Lembra que ele chamou o Thiago Galhardo de moleque? Moleque. Né? Moleque, chamou de moleque. E antes que nos critiquem, Potter, porque eu já recebi críticas disso aí. Diogo, tu falou pra caramba no caso do Gabigol, tu não falou no Moisés, porque o Moisés, o pai dele fez uma festa surpresa de aniversário, acho que eram 12, 13 pessoas, e ali foi um erro, foi um equívoco do pai dele. Pô, mas não é exatamente a mesma coisa que cassino clandestino com 200 pessoas. A gente condenou e criticou o Moisés na medida do erro da família dele também. É que esse caso é um escárnio, gente. Não é nem só o caso do Gabigol, mas eram 200 pessoas, gente rica, com dinheiro, que sabe o que está acontecendo. Aí eu me refiro Guerrinha, que tipo de jogo eles estavam lá, Guerrinha? Era tipo um cassino mesmo? Pelas imagens que eu vi, tinha roleta. Do resto eu não vi nada. Roleta eu vi. Tinha mesa de jogo, tem fotos dos tais croupiers, né? Tinha carteado ali, né? O problema do momento que a gente vive, Pedro, é assim, o nosso equilíbrio buscado diariamente, minuto a minuto, e quando eu digo nós, somos nós que temos o microfone aberto num canhão feito a gaúcha, RBS TV, os blogs, enfim. É o equilíbrio entre a gente fazer o nosso papel, emular as pessoas a que façam também a sua parte, que é cuidar de si e cuidar dos outros, e isso eventualmente vai fazer a gente escorregar para o policialesco. Nós do microfone ou as pessoas nas redes sociais. É um equilíbrio muito fino, ele é transparente, ele é invisível, então a gente fica se equilibrando nisso o tempo inteiro. Por exemplo, nós vimos no Carnaval, e aí era impossível, o Diogo falou sobre a dimensão da festa, essa de 200 pessoas. Nós vimos no Carnaval uma imagem à beira de Capão da Canoa, com 2.000 pessoas amontoadas, sem máscara, e aquilo era um escárnio completo, e não tem como a gente não parecer policialesco ao falar disso, porque a consequência viria logo a seguir. E ela está vindo, inclusive, entre os mais jovens. Então, esse equilíbrio eu faço essa procura minuto a minuto, diariamente, e acredito que todos nós façamos, né? A gente tem que estimular as pessoas a fazer o certo, incluindo nós mesmos, mas tentar não ser policialesco, como se fosse dono da atitude do outro, como se tivesse capaz de poder de botar algema no outro. É uma tarefa desgastante, mas necessária. Sempre tem gente que precisa sair. A gente vai chovendo molhado, enfim, mas vamos repetir para não parecer que a gente não está olhando todos os lados. Tem pessoas, tem profissionais que precisam sair, que têm que sair para garantir o seu sustento. É óbvio que sim. Né? A questão é sair com cuidado. A gente vê essas pessoas fazendo isso com cuidado. Gente pobre, humilde, colocando máscara para pegar ônibus, para tentar fazer a sua vida. Mas nós estamos falando de coisas diferentes, né? Exato, isso. Aí não pode ter contrapartida quem pode. Tem a necessidade... A procura do Gabigol não foi por necessidade, foi por lazer. Foi por brincadeira, né? Aqui, assim, no Rio de Janeiro, são poucos os seres humanos que conseguem lidar direito com a idolatria daquela cidade. Pouquíssimos sabem lidar. Muito poucos. Maurício sabe, o Zico sabe. É uma delícia de cidade, mas ela te tenta minuto a minuto. Tem todo instante. Tu desceu no Santos Dumont, então, que é mais rápido ainda, né, para chegar onde mora o perigo, no Rio de Janeiro. Ali tu já vai cometer ali com, sei lá, com taxista, com o cara do Uber ali já vai rolar uma falcatrua. O cara já fala, não, vai mais pro canto lá, porque aqui não dá pra subir, mas sobe mesmo aqui. Já vai estar cometendo alguma irregularidade no Rio de Janeiro, né? E aí, como ele é ídolo de mais da metade do Rio de Janeiro, o Gabigol, é difícil de segurar essa onda aí.
Pode pegar todos os grandes ídolos recentes, tô dizendo do futebol, são poucos que seguram essa onda aí. Tanto que na década de 90 tinha aquela brincadeira do Rei do Rio, lembra? Que o Túlio, o Renato, o Romário, quem mais? Ficavam sei lá, o Ézio, lembra? Né? Ficavam naquela brincadeira quem era o Rei do Rio, quem era não sei o quê, porque tipo assim, é complicado. Aquela cidade lá, ela te coloca Romário, num patamar... Túlio e Renato Portaluppi. Exatamente. Aliás, coloca num poder de idolatria que tu acha que tu pode tudo. E que, em alguma maneira, até tu pode tudo. Por incrível que possa parecer, algumas coisas tu pode ir além mesmo de quem é ídolo do futebol no Rio de Janeiro. Aí o Gabigol vai para Santos, né? Aí pertinho de Santos tem em São Paulo, aí vai para um cassino clandestino de gente muito rica, tá lá ele, porque ele é muito rico com o talento dele, e aí se perdeu e agora tá dizendo que faltou sensibilidade e que tava numa janta com os amigos, daqui a pouco acabou lá. Tu imagina se nesse cassino de gente muito rica tem 3, 4 caras contaminados com o Covid. Ele espalha para... Não, Pedro, o que tá errado. Olha tá, o tamanho do problema. Eu só tô dizendo que tem gente que não tem capacidade de bancar a idolatria carioca. A idolatria fluminense, talvez, no termo do estádio do Rio de Janeiro. O Gabigol aparentemente não tem isso. Mas aparentemente ele é ainda... Uma das respostas frágil. dele, que aí a gente entra no paternalismo, que foi citado, acho, pelo Léo. Porque nós aqui no Brasil, a gente costuma dizer, o Neymar até hoje é chamado de menino Ney, ele vai ter 53 anos, e a gente vai dizer, o menino Ney quando jogava. O Gabigol diz isso numa das poucas frases, ele diz isso. Não, mas eu sou novo ainda, eu vou aprender. Menos, né? Só um pouquinho. Menos. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionada na Frigelar, seu centro completo de climatização, Grupo IESA, vamos juntos, espumantes Aurora, com Aurora tem verão, e Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. São 2h16, sim. Pedro, só a gente lembrar, é sempre bom fazer essa ressalva, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente está em bandeira preta e tem restrições para o trânsito de pessoas após as 20 horas, né? Então, independentemente da situação, após esse horário não pode, né? Até as 20 horas. Não pode, não deve. Após as 20 horas não pode, bandeira preta. Não deve, porque todos nós estamos correndo o risco de contrair o Covid e não ter hospital para entrar, porque estão todos superlotados, com capacidade completamente esgotada. Então, vamos nos cuidar, hein? Fila grande. Bom para nós. Fila grande. Com fila grande para entrar. Bom, nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida, a última parte do Sala de Redação está chegando aí. Estamos de volta, 2h18. Resultado final da pesquisa interativa. Guerreiro, Yuri Alberto e Thiago Galhardo podem jogar juntos no time titular do Inter? Sim, 50,2%, não, 49,8%. Onde é que dá para enfiar esses 3 centroavantes, hein, Guerrinha? Não, eu acho que juntos não, Pedro. Também não. Acho que juntos não, porque... os 3 não dá, não. Os 3 não. Fragiliza o meio campo, né? Não, 2 dá. 2 serão. 2 serão. Dá. Yuri Alberto e Guerreiro são titulares do Inter. Aquele desenho tático do Cudê, ele tinha um volante, 3 meias e 2 caras na frente, né? Mas isso é contra a estrutura que ele quer. Ele quer um centroavante e 2 ponteiros com velocidade abertos. Mas ontem ele encostou o Galhardo, né? Eu até gosto da ideia, eu gosto de ver a bola balançar a rede, mas fica muito aberto o time. Muito. É possível usar até Danilo Fernandes, Lomba e Daniel no mesmo time. Só que 2 não vão poder usar luvas. Qualquer coisa é possível. Agora, o Yuri Alberto jogando numa emergência, daqui a pouco tu precisa de mais volume ofensivo, Yuri Alberto na esquerda, Guerreiro centroavante e o Galhardo, Potter, como um meia de chegada, como terminou o jogo ontem. Ontem o Inter jogou com os 2 por dentro, Galhardo e Guerreiro. Sim. Mas, Léo, vamos começar a pensar quem não pode sair do time do Inter. Pensem quem não pode sair. O Yuri Alberto não pode sair. Não pode sair. Simples, acabou. A partir de agora vai encaixando os caras. Edenilson não pode sair do time. Não pode sair do time. Patrick não pode sair do time hoje. O Patrick ontem não virou banco, né, Potter? O Patrick não virou banco ontem. Era um jogo de alternativas, de testes. E aí entrou o Léo há pouco falando sobre algo importante na gestão do grupo. Pode ser que o Ramírez tenha em mente que ele precisa dar chance, inclusive para supostamente arquivados, para que o grupo entenda, olha, ele está dando chance para todo mundo. Ele chegou agora e não engravidou pelo ouvido de ninguém. Mas a questão é que se ele demorar repetindo chances a jogadores que recentemente já não deram resposta, o trabalho dele também atrasa.
é um equilíbrio difícil de Só alcançar. para te ajudar aí, Maurício. Onde ele vai testar, o Martino aonde ele vai Anselmi testar ontem, Guerrinha, afirmou, Guerrinha, o Martino Anselmi afirmou que todos vão ter sua chance, nem que seja para avaliar que vá, Guerra. Onde é que ele vai testar o Sarrafiori? Não, o Sarrafiori tá fora. O Sarrafiori é um cara que tá fora dos planos. Mas o Palácio está contratado. Então não vai testar todos. Mas o Sarrafiori estava emprestado, né, Guerrinha? Não, tudo bem, mas estava emprestado, mas voltou. Mas não tá... Ele está treinando com o grupo? O Neto estava emprestado e voltou, foi para as Pelotas. Esses aí que o Inter quer colocar em negócio, eu acho que não. Mas ele já arriscou uns, né? Quando ele chega, ele já arrisca de cara o Guilherme Pato, ele já arrisca de cara o Wendel, ele já mais ou menos desenha algumas funções com caras que ele não quer contar, né? Pode ser que continue também essa parte ainda de riscar a prancheta ali. Eu acho que ele se riscou, o Wendel, né? O Inter tem um titular também. O Wendel, pelo que sei, está fechado o negócio com o Cuiabá. E o Inter pagando metade do salário. O Wendel tem um salário alto, tá? E é uma informação que eu recebi, de que no início de... Estamos em 21, né? No início de 20, creio que foi, o Corinthians tentou levar o Wendel de volta para o Parque São Jorge e ele não quis. E o Vasco, o Abel pediu ele também. O Abel pediu. Porque aqui depois no Inter, o Inter depois do Grenal ele tinha prorrogado. Ele tinha prorrogado por mais um ano. Ele faz 3 anos de contrato quando ele vem na época do Corinthians e joga a Série B com o Internacional. E antes de terminar os 3 anos, ele prorroga por mais um. Qual é o último grande lateral esquerdo do Inter? Kleber. Tá, esse é o craque, né? Mais recentemente, que deu certo, era titular absoluto, o menino. Iago, Guri. Na lateral direita, qual foi o último grande lateral do Inter? O William. Luiz... Também da categoria de base. E mais ou menos, né? Não, eu tô falando que assim, os caras que deram certo. Não. Diogo, titulares absolutos, sem nenhuma discussão. Né? Claro, craque a gente vai demorar um pouquinho pra achar, né? O Inter teve na década passada uma sequência de craques na lateral esquerda, né? Jorge Wagner e depois o Kleber. Jogavam demais. É difícil, os dois contratados. É difícil achar esses caras aí. Então vai na base. O Jorge Wagner era meia, né? Eu ia citar o Cláudio Mineiro também. Até o Alex foi lateral esquerdo. Exatamente. Então, tipo assim, então na base tem lateral. Na base tem lateral. Se é pra trazer laterais que tu tem... Tipo assim, vou trazer o Jorge Wagner. Acabou a discussão. Borges, né? Eu vou trazer o Kleber Chicletinho. Não tem nenhuma explicação. Tá tudo certo. Né? Não, o Inter vai trazer agora o Alex Telles, do Manchester United. Titular. Deu, acabou. Entende? Agora, a base tem que ter. Pois o problema é que para esses aí tu não tem dinheiro, tu tá entendendo? Então o melhor é esgotar todas as possibilidades da base. Eu vou insistir nisso. Mas aí tem que ter muito mais coragem, para colocar um garoto da base. O Ramírez foi trazido pela coragem. Mas o treinador do Inter é famoso por trabalhar... Maurício, tu não estava aqui, tu estava na Globo, que é mais importante que sala de redação, eu te entendo, tá certo. Né? Eu falei, Maurício Saraiva... Limpa o veneno aí no cantinho esquerdo da boca. No começo deste programa, que eu terei bastante paciência com o Miguel Ramírez, que é uma ideia de jogo que me agrada, e eu terei paciência. Agora... eu serei muito impaciente se ele trancar garotos. Mas quando ele tira o Wendel... Foi isso que foi vendido pra mim. Foi vendido que ele aceleraria... Falei certo a palavra? Garotos. Eu quero ver isso. Eu quero ver o Guri jogando 5 partidas mal. Mas pra colocar o Guri, tu vai concordar comigo que tu precisa ter um time estruturado. Tem, claro que sim. Então, aí tá. Aí tu vai contratar o titular absoluto. Aí tu vai contratar o titular absoluto. Quando ele tira o Wendel, ele já tá abrindo um caminho. Quantos chegaram aqui, olhavam pro Wendel e acreditavam que ele poderia ser? Terceiro cartão amarelo do Moisés é o Léo. É isso aí. Perfeito. Se tivesse o Wendel, jogaria o Wendel na ausência do Moisés. Agora o Rodinei fica porque tem contrato até maio. Tá pago até maio. Mas também em maio foi um prazer, muito obrigado. 3 milhões de euros, né? Não fala isso pro cara da soja lá. Tá. Daqui a pouco esse cara paga 3 milhões de euros pro Rodinei ficar. Eu quero só ter discordado dessa ideia assim que a gente só pode colocar jogador da base se tiver um time estruturado. Se fosse assim, o Praxedes não entraria, fosse assim, o Caio Vidal não entraria no time. Tu tá mais avançado que eu, Diogo. Os times brasileiros não estão estruturados. Ótimo. O cara da soja tá usando, olha aqui, ó. O cara da soja tá usando Fidagran, que é da FIDA, tá? E está garantindo, segundo o Barbosa, 10% de produtividade a mais na lavoura. Ele pode comprar qualquer um, a Fidagran garante para ele. Isso dá muito. Mas assim, o Inter, vamos lá, Saravia, volta quando? Volta como? Saravia, aí quem é o lateral direito? Setembro, né? Setembro. Então
O Guerreiro voltou em 7 meses. Aliás, o Guerreiro voltou bem, hein? E voltou, inclusive, mais magro do que quando saiu. Fininho. O rosto tá voltou afilado. Bem. Mas o Saravia, se foi setembro, foi um pouquinho depois do Guerreiro, deve ser, bota aí 3 meses, mas abril, por aí. Maio. O virada é junho. Maio. Estreia da Copa do Brasil. Junho. E Brasileirão. O Brasileirão começa quando? Desculpa a minha ignorância. Em maio. O Gauchão termina 23 de maio, então conta aí 3 dias ou uma semana e começa o Brasileiro. Finalzinho de maio. Tem bastante tempo. Pedro, nunca Renato Portaluppi e agora Miguel Ramírez tiveram tanto tempo para testar. Nunca. O Grêmio, claro, o Grêmio apressou. Não é tempo, Potter. São 2 meses. Pô, mas isso aí no futebol, Léo? E o Grêmio são 12 jogos. Tu tem 2 dias. Mas é que no velho normal, hoje nós estamos em janeiro. O ano futebolístico é janeiro. Tá, mas é que não vai ser assim. Não, mas assim. sem pré-temporada, sem férias. Estamos Então tá aberta a temporada de testes, exatamente. Tipo assim, vai ter tempo para testar, principalmente o Miguel Ramírez. O Grêmio, teve agora aí o Ayacucho, mas tem a pré do Grêmio, né? Querendo ou não, tu tem isso, né? Que emenda depois lá, que é um problema que o Grêmio criou pra ele, né? Ele que criou esse problema. Largou de mão o Brasileirão, não sei porque o Grêmio participa do Brasileirão. Porque o Grêmio nunca quer ganhar o Brasileirão, não sei porque bota o time lá pra jogar. O Grêmio fala todo ano pro torcedor, nem gastem, nem gastem dinheiro com pay-per-view, bababá. Nós não vamos botar time titular no Campeonato Brasileiro, nós não queremos. O Renato já falou isso aí. Brasileirão não é com o Grêmio, já falou. Então o Grêmio tem agora uma competição que interessa pra ele, que é a Libertadores. Esse sim, aí vai ter que apressar. Mas o Grêmio tá certo no Renato não ir, descansar alguns caras. A cabeça é boa, é bom descansar a cabeça. O Renato tava sendo criticado que não foi pra o jogo no Equador, né? Por Equador, eu acho que tá certo ele. Tem que dar uma descansada mesmo. Fez 6 aqui. Potter, o Inter tá contratando o Palácios do União Espanhola, tá? Aí pode ser que dê Grêmio e União Espanhola na próxima fase. Tu deixa o Palácios jogar esse mata-mata ou tu traz o Palácios já de cara? Essa pergunta poderá ser respondida amanhã, quando nós voltaremos com a sala de redação. Mas no primeiro ou no segundo bloco? No primeiro. Vamos abrir com essa pergunta. Põe na ata aí, Guerreiro. É a pergunta da Interativa. Isso, tá aí, pergunta da Interativa, isso aí. Bertoncello, tá ouvindo aí, né, Bertoncello? Pergunta da Interativa. O Inter deverá deixar o Palácios para tentar eliminar o Grêmio ou trará o Palácios para treinar e começar a se adaptar ao novo esquema do senhor Miguel Ángel Ramírez? Bom, termina aqui o Sala de Redação, mas antes de eu passar para o Gaúcha Mais, eu quero que o Leandro Stout me passe as manchetes. Se Deus quiser, traga notícias boas, né, Leandro Stout? Pedro, nossa reportagem está no Vale do Taquari, tem bloqueio total desde o final de semana da BR-386 em Estrela, depois da explosão de um caminhão de combustíveis no sábado. E nós vamos trazer aqui o serviço para quem precisa usar os desvios e também vamos conversar em seguida com o presidente da CCR Via Sul sobre o cronograma de liberação e o tamanho do estrago na ponte no sentido região metropolitana, interior do estado. Nós vamos também falar sobre o cancelamento, a suspensão preventiva da vacinação com as doses da AstraZeneca Oxford na Europa. França, Alemanha entram no grupo de países que estão suspendendo depois de uma apresentação de possíveis reações, ainda não há uma confirmação de relação com a vacinação de pessoas vacinadas com coágulos sanguíneos. Nós vamos conversar daqui a pouco no programa com o responsável pelos testes desta mesma vacina aqui em Porto Alegre. No Brasil, até agora, tudo normal, dentro da previsão, e a Anvisa garante a continuidade da vacinação com as doses da AstraZeneca Oxford. E no programa de hoje, Pedro, no quadro A História da Minha Vida, nós vamos conversar com o médico César Victora, lá da Universidade Federal de Pelotas, que é destacado internacionalmente pelos estudos que faz desde os anos 80 sobre a importância da amamentação, do aleitamento materno. É um dos grandes nomes da medicina brasileira no mundo, é gaúcho e estará contando a história hoje no Gaúcha Mais, Pedro. E Deus é gaúcho, despora e mango, só não sei se foi maragato ou foi chimango, tá legal? Bom, o Gaúcha Mais segue a programação da Gaúcha e o Sala de Redação volta amanhã, agradecendo a sua atenção, o seu carinho, a sua sintonia. Tchau, fui!